de montanhas muito maior que um dia existiu nessa paisagem, né? Por algumas questões. O relevo, as rochas que condicionam o relevo do Rio de Janeiro estão representadas principalmente por granitos ignáceos, né? Então no Rio de Janeiro tem muito essa brincadeira, granito, gneiss, geralmente granitos no topo, gneiss na base, mas tem uma série de controles estruturais de fraturas e falhas que dão uma bagunçada também nesse processo. Então as rochas aqui, elas são as rochas formadas no ambiente colisional. Isso muitas vezes é interessante, quando você vai conversar com as pessoas, né? A gente pensa muito quando separou, né? Os continentes estavam unidos e se separaram. Mas é importante lembrar que os continentes já se uniram e se separaram algumas vezes, e nós temos rochas aqui formadas no último evento colisional, que é o famoso também, né, o ciclo brasileiro. Então tem um intervalo de algumas rochas que nós temos aqui presentes, tá? Essas rochas, agora, que rochas são essas? Principalmente gneiss e granitos. Os gneiss um pouco mais antigos, então aqui aflora muito uma rocha gnéisica do chamado Complexo Rio Negro. Aí o complexo é uma unidade com vários tipos de rochas ou faces de seu interior. Só para vocês terem uma noção de ideia, a gente tem muito aqui, para essas rochas que vocês estão vendo. O Complexo Rio Negro foi formado ali, a datação vai de 630 a 600 milhões de anos. O batólito da Serra dos Órgãos, que é a grande rocha predominante aqui no Parnaso, e ainda leva o nome, né? Batólito, ou Suíte Serra dos Órgãos é o nome mais adequado, né? A ideia de uma grande massa assim, de rocha que foi formada, né? Intrusiva e tal. Então a Suíte Serra dos Órgãos, que tem ali um intervalo de 580 a 560 milhões. Também são gneiss, mas gneiss que tem uma cara assim, de granito, uma influência granítica muito forte. E aí, depois que teve esse processo de colisão e esse processo de metamorfismo, formação dos gneiss, né? Pré e sim colisionais, nós tivemos a intrusão de massas magmáticas formando os chamados granitos pós-colisionais. Esses granitos pós-colisionais, eles ajudam muito a explicar essas formas de relevo que nós temos no Rio. Então, esse granito no topo é esse granito pós-colisional, ou seja, teve colisão, teve um período ali de intervalo e depois nós tivemos essa massa de magma entrando, formando o granito a partir do seu resfriamento, beleza? Então, essa história de granitos e gneiss, os granitos são os mais jovens e meio que entraram por último ali na história, né? Que às vezes você pode ir, ele entrou depois e ainda é o que está no topo, né? E começa a fazer algumas questões. Só que tem questões que são interessantes que eu vou jogar para vocês, que é o seguinte. Granitos e gneiss, com foco em granitos, são rochas formadas assim na superfície? Não. São rochas formadas onde? Em grande profundidade. Leu no livro, né? São rochas formadas em grande profundidade. Como que eu estou vendo uma rocha formada em grande profundidade aqui na minha frente, atingindo inclusive cerca de 2.000 metros? Beleza, isso ergueu. Mas antes disso, Por quê? Esse grande profundidade é quanto? Já pararam para pensar? Tipo, em grande profundidade, núcleo da Terra, 1 quilômetro. E aí? Existem algumas evidências, mas tem algumas questões que eu vou jogando aqui, que são questões ainda sem, na verdade, amadurecer. Mas nós podemos falar algo entre 8 e 10 km de profundidade. Algo em torno de 10 km arredondando, beleza? Então, são muitos quilômetros de profundidade. Então, quando a cara chamou a atenção, por exemplo, ela teve o soerguimento, né, tal, que levantou essa massa, levantou muito. Beleza? Só que quando faz uma questão sobre... A outra questão é a seguinte. Aí levantou. 10 km levantou, mas quando levantou com vontade, né? Gerando grandes altitudes. Porque apesar de ter soerguido e o clima detona, mesmo assim mantém altitudes elevadas. Então hoje esses granitos chegam a estar aqui no Rio de Janeiro, nas partes mais altas, algo entre 2 e 2.300. Por exemplo, o ponto culminante de toda a Serra do Mar é o pico maior dos Três Picos, que é uma montanha aqui bem ao nosso lado, 2.366 metros. Então, Pera do Cio 2.200, Três Picos 2.300, esse é o limite, tá? Só que é possível pensar que essas altitudes já foram bem maiores, né? Você falou que o clima secou, mas a altitude já foi maior. Já foi maior quanto? 8. Chegou a 8.000. Everest? Andes, 6.000 e pouco? 5.000? Mais 10. Ah, chuta um 5. Já foi maior, né? Essa é uma questão também importante.
Mas é, Voz o de que eu estou mostrando para vocês é que às vezes a gente fica muito estudando, e essa questão que é interessante, quando você pega uma paisagem e vai interpretando, tentar montar o que estudou em termos teóricos nos livros com o que você está vendo, tá? Tipo, é possível pensar que nós já tivemos altitudes aqui talvez 2.000 metros ou 2 e pouco acima do atual. Mas mesmo assim ainda tem muitas pesquisas pendentes nesse sentido. Então existe uma questão do quanto profundo essas rochas se formaram e do quanto elas já foram dissecadas após o seu erguimento. Então o que a gente está vendo é fruto de um equilíbrio dinâmico e a gente está exatamente num retrato atual. A gente fala assim, é um processo de centenas de milhões de anos. Beleza, é isso. E hoje a gente tem um retrato dele que é exatamente o retrato de hoje. Tá? Algumas mudanças são bruscas e ocorrem na escala de tempo humano e outras não. Aí você só explica mesmo na escala de tempo geológico. Então são granitos ignais mais ou menos dessa idade, beleza? Depois eu